O tema de hoje é como proteger a mente do mal. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos. Louvado seja Deus pelo nosso corpo ministerial da igreja, nossos músicos, nosso ministério Cristo Vive, Maestro John, Professor Carlos, Ian, Tiago, todos aqueles que fazem parte desse contexto. A Deus toda a glória e toda a honra. A você que está aqui, aqueles que vieram de longe, os irmãos que vieram de Toledo, de Pérola, de Planalto, Linha Ramada, São Luís, glórias a Deus por cada um. A Deus toda a glória e toda a honra. Efésios 6, 13 a 17 diz assim a Bíblia: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Pai bendito, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, soberano, Deus vivo, Deus verdadeiro. Nós estamos aqui numa peregrinação rumo à glória, para viver para sempre com o Senhor. Aqui estão os eleitos e predestinados, escolhidos. Outros estão nos assistindo pela internet. E sabemos que Tu tens um plano perfeito. Tu tens o livramento. O Senhor tem provisão para todas as áreas da nossa vida. Tu tens a armadura de Deus, a armadura para que nós possamos resistir no dia mau. Por isso, Deus, ensina-nos nessa noite, fala com o Teu povo, ensina a Tua igreja, orienta os Teus filhos, que haja aqui o renovo emocional, renovo físico, renovo espiritual, que o Teu povo cresça na graça, cresça no conhecimento, desenvolva a salvação com temor e tremor. Fala-nos nessa noite, em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Obrigado, abençoado. Eleitos do Senhor, povo santo, mais que vencedores em Cristo, raça eleita. Você é a raça eleita do Senhor, é propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo sarado pelas chagas de Cristo. Falando em sarado pelas chagas de Cristo, no final da mensagem nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Ceia é momento de cura também, né? Você sabe que Cristo levou sobre Ele toda a enfermidade. Pelas chagas de Cristo fomos sarados. Então nós estamos em uma constante batalha aqui nessa terra. Você sabe, existe apenas uma forma de uma pessoa sair vitoriosa dessa batalha. Sabe qual é? Expulsar o demônio, é? Não. A Bíblia diz: aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E se eu fizer sacrifício, se eu pagar o preço, isso faz com que você saia vitorioso, vitoriosa? Não. Isso Jesus já fez por nós. A forma de um cristão sair vitorioso é revestir-se da armadura de Deus. Agora veja que Jesus, Ele já nos imputou a vitória. Diga glórias a Deus. Ele disse que nós somos mais do que vencedores. Ele disse que nós teremos para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Que nós somos por cabeça e não por cauda, que andamos sempre em triunfo, que fomos sarados pelas suas chagas. Mas note uma coisa, no dia a dia,
no nosso dia a dia, há todo um investimento maligno contra nós, com dardos, com setas, sabe? Com pensamentos, com notícias. Você liga a televisão, é vírus, é o coronavírus. As pessoas ficam assustadas com isso. São notícias de tragédias, de tempestade, de mortes, de doenças incuráveis, desgraça. Veja, há todo um investimento maligno para que você não sinta paz. Então hoje nós vamos estudar um pouco mais dentro dessa questão da armadura de Deus, que é o capacete da salvação. Veja, o capacete da salvação não está falando aqui para salvação eterna, não tem nada a ver com salvação eterna, porque isso Jesus já o fez por nós. Esse capacete da salvação é para proteger a nossa mente. Protege a nossa mente contra esse assédio do maligno, né? Então você tem que andar e fazer segundo aquilo que a Bíblia diz, baseado na palavra da graça de Deus, que é o evangelho trazido por Paulo ao povo gentil que somos nós. Você não é judeu, você é gentil. Alguém me disse esses dias, mas pastor, a Bíblia é bem complicada para entender. Essa pessoa me disse, eu não consigo interpretar a Bíblia. E realmente eu vou lhe dizer uma coisa, se a pessoa não tem um preparo, a Bíblia realmente, ela é difícil de você entender humanamente falando. Porque a Bíblia se entende por revelação. A Bíblia se entende por revelação. Não se entende a Bíblia, sabe, lendo aleatoriamente. Eu vou ler aqui Deuteronômio, depois eu vou lá em Apocalipse. A pessoa vai enlouquecer, não vai entender nada. Não tem um segmento, não tem um preparo. Por isso a graça de Deus é algo tremendo para o povo de Deus, né? E sabe, outro dia eu estava fazendo as minhas caminhadas aí na rua, e eu passei em frente a um local. Primeiro eu ouvi uns gritos, bem alto, gritava alto. Aí eu comecei a prestar atenção, eu vi que era um pastor. Mas pensa no homem que gritava. Eu vou até afastar o microfone. Cuidado com o demônio, vai te pegar. E o diabo, ele está te esperando na esquina. Mas ele gritava bem mais alto que isso. Se eu gritar no microfone aqui, vai explodir os alto-falantes. Aí eu pensei, mas deve ter umas 5.000 pessoas pelos gritos que ele dava. Era mais alto do que eu gritei agora. Passei na frente, sabe quantas pessoas? Tinha umas 7. 7 pessoas lá dentro. Eu digo, gente, como que alguém vai entender alguma coisa? E demônio, e diabo, e sabe, dando ênfase para o derrotado, né? Assustando. Tinham 7 pessoas lá dentro. Alguns chegam a dizer assim, pastor, mas esse negócio de religião aí, cada um tem a sua. Outros até dizem, futebol, política e religião não se discute. Tudo bem que futebol e política não devemos discutir, cada um tem o seu time, cada um tem o seu partido, né? Agora, colocar Deus no mesmo patamar de futebol e política, não dá. Deus está acima disso tudo. Deus está muito além. Então, nós devemos compreender a palavra da graça de Deus para não sermos enganados, para proteger a nossa mente desses dardos do maligno, que vêm muitas vezes para te desmotivar, para te desestabilizar, para deixar você triste, para tirar o teu sono, para você ter pesadelos. Tem gente que só tem pesadelo. Outro dia eu conversei com uma pessoa e me dizia, eu não consigo dormir, só tenho pesadelo. Então a resposta para todas essas perguntas aí que o povo vem indagando, né? Que o povo não tem discernimento, não conhece, muitos vivem penando na vida, eu diria, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Veja que no Brasil, milhões de cristãos estão sofrendo nas igrejas, muitos desviados, né?
cristãos que foram humilhados pelas sociedades, pisados. Isso é muito triste. Então, quando a pessoa não crê no verdadeiro evangelho, no verdadeiro Deus, ela é humilhada. Ao invés dela ser uma vencedora, e a Bíblia diz que nós somos o quê? Mais do que vencedores. Ao invés dela ser assim, ela se torna uma vítima. Então vamos aprender um pouco mais sobre a origem das nossas ações, a nossa mente. Paulo disse: aquilo que eu falo é aquilo que acontece. E as pessoas normalmente elas falam o que elas pensam. Então, se você absorver o que nós vamos aprender hoje, vai fazer um efeito maravilhoso na sua vida. Porque a Bíblia fala muito dessa questão mental do povo de Deus, né? Da questão da nossa mente, da alma. Porque é aqui dentro, é aqui na nossa mente que está um verdadeiro campo de batalha. Olha o que diz aqui Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Como você imagina, como você pensa a teu respeito, é isso que você é. Pastor, mas eu estou trabalhando agora eu estou mentalizando as coisas na minha mente, eu estou focando o positivismo. Só positivismo não basta. Filipenses 2:5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Paulo nos ensina a pensar como Cristo pensa. Isso é usar o capacete da salvação. Romanos 12:1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por isso que nós temos o culto racional. Por isso que temos pessoas que vêm de tão longe, né? Para vir na igreja, em Capanema. Nós temos gente de Toledo que estão aqui hoje, temos gente de Ubiratã que vem para a igreja, temos pessoas de Ibema, Itaipulândia, Erechim, Bela Vista da Caroba, Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, Espumoso, aonde mais? Temos gente de vários lugares aqui no sul que congregam, porque você sabe, a graça de Deus você não encontra em qualquer esquina. E aqui no versículo 2 diz algo interessante: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu experimento o que é bom e perfeito? A vontade de Deus, como? Renovando a minha mente. Eu não falo sempre aqui o povo de Planalto, porque aqui nós somos de casa praticamente, é bem próximo, né? Então nós temos gente aqui do município vizinho de Planalto, que aqui congrega, do interior de Planalto. Então, glórias a Deus. Nós temos que nos transformar. Sou eu que tenho que me transformar. Pastor, então eu vou me transformar. Eu não vou mais cortar o cabelo, não vou mais me pintar, não vou mais passar perfume, porque isso tudo é coisa do demônio. Quem disse isso? Tem gente que muda o visual, né? Muda a aparência, mas não serve para Deus. Como que você identifica um cristão autêntico? Cristão de verdade, como que você identifica? Vamos pensar um pouquinho. Alguém teria a ousadia de me dizer, um cristão verdadeiro, como você identifica? Pela sua boca, pelas suas atitudes, né? Também. É muito interessante pensarmos nisso. Um cristão autêntico você identifica por aquilo que ela fala, a forma como ela age. E como que você identifica um crente tradicional?
Todos nós conhecemos um crente tradicional. Como você identifica um crente da lei? Como que é? Alguém teria a ousadia de me dizer? Um crente da lei, você, pelas vestimentas, né? Aí você vê lá uma pessoa, você deve ser crente. Você já passou por essa experiência, né? Você olha e deve ser crente. Só muda a aparência. Então nós não devemos viver de aparência. Claro que nós temos que, como já falei aqui várias vezes, temos que nos vestir de forma decente. Mas, sabe, às vezes as pessoas querem viver de aparência. Querem impressionar com a carne, uma forma de vestir, forma de andar, forma de falar. Hoje, inclusive, nós estávamos indo para Bela Vista. O Ian colocou lá uma oração da lei. Um sujeito orando. Você não dá para engolir, né? Não tem como. Com todo respeito, mas a graça de Deus é um pacto superior, nos dá discernimento. A nossa linguagem é a linguagem da fé. Então, nós estamos aqui na obra do Senhor. Muitas pessoas que estão entre nós vieram da igreja romana, vieram do espiritismo, do budismo, de seitas hereges, igrejas da lei. Então, quando você chega na igreja, você ouve a palavra da verdade, e a primeira coisa que você não pode aceitar é a sua vida que ficou lá fora, no seu passado, por exemplo. Tem que fazer uma faxina mental. Transformai-vos, né? Sou eu que tenho que me transformar pela renovação da vossa mente. Tem que fazer uma faxina. Outro dia eu fui fazer uma faxina lá em casa, numa lavanderia. O que tinha de tranqueira que você vai guardando durante anos, já teve essa experiência? Você nunca mais vai usar. Mas você, eu vou guardar, porque de repente vai usar um dia. Não vai usar. E eu fui descendo prateleira, fui descendo tudo, fui levando tudo para o lixo. Tem que fazer uma faxina, porque aquilo vai, sabe, ocupando a mente com tanta bobagem, tanta asneira, que tem que fazer uma faxina. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, isso só acontece quando você tem a revelação da graça de Deus genuína, porque a lei muitas vezes gosta de camuflar. Impressiona com gritos, com a forma de vestir, de se portar, porque sabe, às vezes é só aparência. Paulo diz em Gálatas 1:6-9, diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, existe a graça e existe outro evangelho. 8. O qual não é outro, Paulo está dizendo, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho da graça de Deus? O evangelho trazido por quem? Por Paulo. Versículo 8. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Fora das epístolas de Paulo, é o quê? Maldição. É perversão do evangelho. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Então nós já aprendemos aqui na igreja que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que contam a história de Jesus cumprindo a lei em meio ao povo judeu. O evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Leis, cerimônias, ritualismo, símbolos, não tem nada a ver com boas novas. Cristianismo é viver por fé. Paulo disse, o justo viverá por fé e não por obras da lei. Então, para os gentios, é Paulo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, todo cristão tem que ter atitudes de fé. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem na sua mente muito forte aquela questão da fé. O justo viverá por
fé, não por obra, sacrifício, ritos, não. Isso não serve, isso é judaísmo. Então as atitudes são os frutos das nossas raízes espirituais. Mas agora eu estou envolvido com uma terapia holística, sabe? Eu estou fazendo lá uma constelação, uma técnica de centramento. Isso não serve para nada. Com todo respeito, mas não serve para nada. Desculpa se tiver alguém nos ouvindo, você vai gastar dinheiro com isso, mas não serve para nada. O que serve é uma mudança de pensamento, envolvimento com a palavra da graça de Deus, ouvir a voz do Pai, vida de oração, o culto racional, né? Logo vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olha o que diz Romanos 6:23. Deixa eu lhe dizer, tolerância zero para o pecado. Olha o que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado traz desgraça, traz morte prematura, vida sem sentido, depressão. Hebreus 11:25 diz, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Prazeres transitórios, prazeres momentâneos. Tem gente que comete o pecado até dá um certo prazer, né? Até que o médico diz assim, você está com uma doença incurável. Agora veja que, claro, a pessoa, se nós entendemos que a pessoa que vem para a igreja, o que busca o Senhor é porque ela já tem o Espírito Santo, né? A Bíblia diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E é o próprio Deus que nos convence daquilo que é errado. Não precisa ninguém chegar aqui, seu pecador, não faça isso, não faça aquilo. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se você tem comunhão com Deus, Ele te mostra, fica muito claro assim o que agrada e o que não agrada a Deus. Então, em Cristo nós temos provisão para todas as coisas. Tito 3:5 e 7 diz assim, Tito 3:5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou. Diga, Ele me salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, ou seja, a glória é somente para Cristo, não é mérito humano. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, Cristo levou na cruz doença, medos, complexos, dúvidas. Ele tem o consolo para as nossas vidas, fomos justificados. E, meus amados, nós entendemos que os pensamentos é que comandam a nossa vida. Os teus pensamentos é que comandam a tua vida. Se você achar que você não tem capacidade para determinada coisa, você não é capaz. Se você achar que você pode tudo. Então, a graça de Deus genuína muda a nossa mente. Muitos de nós, até chegarmos aqui, passamos por lugares, religiões, denominações, né, e com todo respeito, mas você consegue hoje ver a dimensão que é a graça de Deus, né? O que faz a graça de Deus na nossa vida. Então nós somos responsáveis pela nossa vida mental. Porque o que determina o nosso sucesso ou fracasso é a forma de como nós pensamos. Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, a vossa mente.
Então você tem que ocupar a tua mente, os teus pensamentos com coisas boas, com coisas saudáveis. Os nossos pensamentos determinam o nosso futuro. Elimine da sua mente tudo aquilo que lhe faz pensar de forma errada. Sabe, você tem que estar atento à internet hoje, televisão, até pessoas. Outro dia eu falava com alguém, ela me dizia assim: quando eu fiz uma terapia, pastor, isso me fez tão bem. Quando ela fez, agora ela está depressiva, ela me dizia. Mas quando ela fez, por quê? Porque essas coisas do mundo, terapia, essas estratégias humanas, técnicas, não sei de quê, isso tem o efeito mola. Dura um tempo, né? Depois volta ao estado original. É o efeito mola. João 20, 24 e 25 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Você não tem que ser como Tomé. Tomé precisava ver para crer. Não precisamos ver. Nós temos convicção de que Deus está no controle. Sabe? Nós não precisamos ver alguma coisa. Pastor, eu tenho que me ajoelhar na frente de uma imagem. Eu tenho que acender uma vela. Eu tenho que, eu tenho que colocar uma peça de roupa em frente ao celular para lhe ouvir, pastor, e depois eu acho que essa peça não vai mudar nada. Um copo d'água, pastor, se eu tomar um copo d'água, vai matar a sede e mais nada, vai molhar a garganta. Você não tem que tocar em nada, é por fé. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Disse-lhe Jesus, 2 Coríntios, tem o 29, né? Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Claro, você não precisa ver para crer, é por fé. Fé é a convicção daquilo que não se vê. 2 Coríntios 4,16, agora sim. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então veja a diferença, né? Tomé andou com Cristo durante 3 anos e não acreditava. Paulo não andou com Cristo. E olha a convicção de Paulo. Mas pastor, no meu passado, eu nunca conquistei grandes coisas na vida. Isso é o teu passado. Comece a viver hoje uma nova história na sua vida. Filipenses 3,13, olha o que diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, se você viveu no teu passado algumas frustrações, começou um novo tempo na sua vida. A Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isaías 65:17 diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Diga: não terei memórias das coisas do passado. Diga: o que passou, passou. É verdade, o que passou, passou. Pastor, mas diz que Jesus já voltou no ano 70. Os malucos aí dizendo que Jesus voltou no ano 70. Isso é mentira do diabo. Que coisa maluca essa gente. Olha o que diz Mateus 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tem gente que é usada, é um instrumento de Satanás para enganar. Quem? O povo de Deus. E deixe-me abrir um parênteses aqui só para lhe explicar essa questão.
porque os falsos estão aí, e para esclarecer alguns desinformados que estão aí espalhando vídeos aí para enganar o povo de Deus, olha o que diz Mateus 24, 34. Essa passagem aqui, ela tem que ser entendida. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus estava falando aqui com os discípulos, né, do princípio das dores, da grande tribulação, da sua vinda. E depois que ele fez esta afirmação, ele disse que tudo aconteceria ainda quando? Não passará esta geração, ou seja, que aconteceria naquela geração. Pastor, mas será que Jesus se equivocou? Será que ele se enganou? Jesus fez uma declaração aqui por volta do ano 30, no ano da sua crucificação. E você sabe que aquela geração passou. Mas nós vamos entender o que Jesus quis dizer. Mateus 24, 1 e 2, aqui no início do versículo, do capítulo, diz assim: Mateus 24, 1, tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. No versículo 2, diz assim: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus aqui estava falando da destruição do templo, e ele disse que tudo seria derrubado. E os discípulos aqui no versículo 3 fizeram duas perguntas. Versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ou seja, são duas perguntas, né? A primeira, eu até mudei a cor aqui para você entender. A primeira pergunta que os discípulos fizeram para Jesus foi: dize-nos quando sucederão estas coisas. E a segunda pergunta é: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aqui no versículo 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração? Aquela geração, sem que tudo isso aconteça, o quê? A destruição do templo. Foi a primeira pergunta que os discípulos fizeram. Quando sucederão estas coisas, a destruição do templo? Ainda nesta geração. E aqui no versículo 36, a segunda pergunta está no versículo, responde aqui no versículo 36, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Veja, na primeira parte, a destruição de Jerusalém, ele fala quando se sucederiam aquelas coisas. Quando que não ficaria pedra sobre pedra? Ele disse: acontecerá nesta geração, por volta do ano 30. A destruição do templo de Jerusalém ocorreu, se sabe quando? No ano 70. Por isso que ele disse: não passará esta geração. Então 40 anos, a partir do ano 30, né? Foi no ano 70 que a destruição do templo aconteceu. Você sabe que a partir de 40 anos que nós entendemos a Bíblia Sagrada como um tempo de uma geração bíblica, né? Você lembra lá dos 40 anos no deserto? Se você voltar no Antigo Testamento, somente a geração seguinte, 40 anos depois, eles entraram na terra prometida. E a partir do versículo 36, coloca o 36, pode passar para diante. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então aqui ele trata da sua vinda, a partir do versículo 36.
Então veja que a primeira pergunta Jesus tinha uma resposta precisa, né? Ele disse: não passará esta geração. E a segunda pergunta, a vinda de Jesus, a resposta não foi tão precisa. O que ele disse? A minha volta nem eu, nem os anjos sabem, somente o Pai. Veja que aqui existem até demarcadores temporais, né? Esta geração é para aquela geração. Aqui quando ele fala assim, mas a sua vinda, a respeito da vinda de Cristo, né? Daquele dia, daquele para frente, né? Ninguém sabe. Agora tem gente que parece que sabe mais do que Jesus, né? Ah, Jesus já voltou. Diz que voltou no ano 70. Isso é engano, satanismo. É impressionante como nós temos nessa terra pessoas mais sábias do que Jesus. Então, só para entender um pouquinho sobre essa questão, para você não ser iludido, enganado com falsos profetas, é bem isso. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Esqueça o teu passado, esqueça aquilo que não deu certo, sabe? Pastor, mas às vezes eu fico lamentando do meu passado, eu fico lembrando. Não, traga à memória aquilo que te traz esperança. Não dê ouvidos às vozes. Se alguém te mandar um vídeo falando bobagem, delete. Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem te justifica. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas pastor, o mundo oferece tanta resistência, pastor, eu às vezes... Você sabe, olha o que diz Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. São os dardos que são lançados na mente. Não aceite isso. Deus tem provisão para você resistir os dardos. Você sabe que tem gente que gosta de autopiedade, né? Ah, pastor, eu estou mal, estou doente, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Jesus te ama. Pastor, eu queria tanto ser amada, pastor. Deus te ama incondicionalmente. Recuse-se a viver de autopiedade. Recuse-se a viver segundo a opinião pública. Mantenha-te firme com Deus. Firmeza na fé. Não se deixe levar por vãs filosofias, promessas de homens. Esteja revestido com a armadura de Deus. E para terminarmos aqui, 1 Coríntios 2:16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de quem? Temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor. Agora nós vamos todos ficar de pé, vamos celebrar a ceia do Senhor. Obrigado aos nossos internautas, aqueles que estiveram nos acompanhando, aqueles que nos assistem, estão convidados a estarem conosco no próximo culto, quarta e domingo, 19h30. Obrigado, abençoado.